Olá, alunos do 7º ano. Hoje, na semana 18, nós vamos trabalhar a América Inglesa, ou chamada colonização inglesa, das 13 colônias. O quadro colonial dentro das 13 colônias era de uma política de negligência salutar, aquela política onde a Inglaterra deixa as 13 colônias por um tempo para lá, de lado. E aí, por quê? Porque ela tinha necessidade de conquistar novos territórios. Então, ela deixou os Estados Unidos, né, ou as 13 colônias, e começou a fazer guerra com outros países para conseguir mais território. Com isso, os Estados Unidos começou a crescer. Quem eles mandavam para lá? Pessoas que eram contra o rei na política e na religião. Tá? Não esquecendo que o rei na época era anglicano, então todos que eram católicos ou presbiterianos contra o anglicanismo, eles mandavam, no caso os puritanos. E também os camponeses que eram expulsos das suas terras na política de cercamento feito pelo rei, que era uma política onde eles pegavam os pequenos territórios, cercavam para criar mais ovelhas para a produção de lã para a indústria têxtil inglesa. E aí essas pessoas tinham que sair da Inglaterra e ir para a cidade para poder trabalhar na indústria. Como algumas não trabalhavam, elas eram expulsas da Inglaterra e mandadas também para os Estados Unidos. Qual o objetivo desses colonos? Era construir um novo lar, de fazer uma colônia de povoamento, de construção, de vir para morar, de fazer um comércio, de fazer uma indústria. Então, com isso, os Estados Unidos começou a crescer. E a Inglaterra fazendo a política de negligência salutar. Quais os tipos de colônia que existiam aqui? As colônias do norte, que era uma colônia de povoamento, aonde tinha um clima temperado, possuíam minifúndios, quer dizer, pequenas propriedades, aonde produziam várias coisas, né? Não tinha uma única produção, então era chamado de policultura. O trabalho era assalariado, a produção era feita para dentro das 13 colônias e não para exportar ou para vender para fora. A economia era voltada para o comércio e para produção em grande escala. A sociedade era liberal, tá? Não existiam escravos, né? O predomínio era do elemento protestante, que a maioria eram pessoas expulsas dos estados da Inglaterra para os Estados Unidos, e existia a realização dos triângulos comerciais, que era entre a colônia, África e Europa. Colônia comprava da África escravos, que vendia para a Europa o rum, né, que trazia esses escravos para a colônia. Colônia do Sul era uma chamada colônia de exploração. Ela era explorada não pela Inglaterra, mas sim pelas colônias do norte. Dentro dessas colônias do sul, o clima era mais quente um pouco, né, era tropical e subtropical. A produção já era feita para o comércio externo, para poder vender para fora do país. A economia voltada para uma agricultura chamada de plantation. O que é agricultura de plantation? É agricultura onde tinha um latifúndio, que é grande propriedade de terra, a monocultura, que era geralmente a produção de um único produto, e a maioria de escravos. Era uma sociedade aristocratizada, quer dizer que não aceitava mobilidade social, e a maioria era de predomínio de católicos. Qual a origem dos habitantes das colônias? A origem, né, eram 3 grandes grupos: os indígenas, que eram chamados de peles vermelhas, que moravam nas terras da América do Norte, né, lá do oeste, que havia até muita guerra com os próprios colonos, né, que habitavam a maioria dos territórios que os europeus chegaram, né? Os próprios europeus que vieram da Espanha, que vieram para cá, e depois as terras foram vendidas para os ingleses, né? E os próprios africanos, que vieram para trabalhar como mão de obra
para trabalhar na própria agricultura das colônias do sul. Então, esses eram os habitantes da colônia. Dentro da colônia inglesa também tinha as chamadas reservas. Essas reservas eram as chamadas tribos indígenas. Essas tribos, né, que a gente conhece hoje, eram as comunidades indígenas da América. Elas foram dizimadas, elas foram acabadas, elas acabaram com a entrada dos europeus dentro dos Estados Unidos. E isso, os indígenas, eles começaram a ser empurrados para o oeste. E com isso aí, aonde eles ficavam, as terras que eles ficavam, eram chamadas de reserva. Tá? Então, a partir de agora, vocês vão fazer os exercícios. Se necessidade, vocês vão procurar o material de referência ou o livro de vocês. E até a próxima.